E aí você, candidato, maratona EA, reta final, hoje eu trouxe uma questão que também é muito frequente, que é uma questão de colocação do pronome átomo. Você sabe que o pronome átomo pode ficar em posição de próclise antes do verbo, ênclise depois do verbo e mesóclise no meio do verbo. A banca aqui pedia que o candidato identificasse aquela alternativa em que o pronome oblíquo átomo em destaque esteja numa posição equivocada, ou seja, esteja mal colocado. Vamos ver? Nunca a vejo serena e obstinada no dia a dia. O pronome oblíquo átomo a aqui veio em situação de próclise, veio antes do verbo. Tá certa a situação de próclise aqui? Eu costumo dizer para os meus alunos que a situação de próclise é sempre preferível, né? A não ser que seja no começo de uma frase ou na sequência de uma vírgula. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente errar fazendo ênclise do que fazendo próclise. As situações que nos obrigam à próclise são muito mais numerosas. Essa é uma situação que nos obriga à próclise. Por quê? Porque eu tenho aqui uma palavra negativa, que além de ser a palavra negativa, e todas as palavras negativas são palavras atrativas, também é um advérbio, e advérbio também é palavra atrativa. Portanto, aqui a colocação do pronome na situação de próclise antes do verbo é obrigatória. Se a próclise aqui é obrigatória e a banca nos apresentou essa alternativa com a próclise, essa está certa. E a gente está procurando a errada. Que o vento te leve os meus recados. Percebam que a gente tem nessa questão B uma daquelas frases que denotam um desejo, uma recomendação. Sempre que a gente tem essas frases, a gente também deve usar a próclise de maneira obrigatória. Então eu vou dizer que Deus te acompanhe, certo? Que os anjos o guiem, certo? Nunca vou dizer que os anjos guiem-no. Por quê? Porque essa é uma frase que denota esses desejos. Lembra assim, parece aquela frase da sua avó, sabe? Aquela frase sempre de uma recomendação, sempre que o vento te leve os meus recados, jamais que o vento leve-te os meus recados, porque nessas sentenças eu não posso fazer a ênclise. A próclise é obrigatória. Estão vendo como há muitas situações em que a próclise é obrigatória? Portanto, o uso da próclise sempre me coloca em uma situação de perigo quanto ao erro muito menor do que a ênclise. A próclise aqui é obrigatória, o pronome antes do verbo. Se a próclise é obrigatória e aqui houve próclise, essa também está certa. Devo mostrar-lhe a mais bela paisagem. Aqui, de jeito nenhum, eu poderia usar a próclise. Por quê? Se eu colocasse a próclise antes do primeiro verbo, eu estaria começando uma sentença com próclise. Isso não é possível, certo? Bom, mas ela poderia estar em ênclise, com o devo-lhe. Devo-lhe mostrar a mais bela paisagem, estaria certo. Numa locução verbal, como é o caso aqui, ó, são dois verbos, eu só não vou poder fazer a ênclise se esse segundo verbo tiver um particípio. Esse verbo não está no particípio, está no infinitivo. Se o segundo verbo de uma locução não estiver no particípio, eu sempre posso fazer a ênclise, como foi feito aqui. Então eu posso dizer, devo mostrar-lhe, sim, eu só não posso fazer a ênclise se o verbo se o segundo verbo da locução estivesse no particípio. Então a ênclise aqui estava correta? Estava correta. E na letra D? Empondo-se o sol, vão-se os belos e alegres pássaros. Gente, sempre que a gente tiver um verbo no gerúndio precedido da preposição em, a gente tem que fazer a
próclise. Não pode ser em pondo-se. Tem que dizer em se pondo. A mesma coisa seria se eu tivesse qualquer outro verbo no gerúndio. Em se tratando de colocação pronominal, é melhor fazer um estudo atento das regras. Em se estudando mais, suas chances de passar aumentam. Sempre que usar a preposição em com o verbo no gerúndio, a próclise é obrigatória. Não foi o que aconteceu aqui. Aconteceu a ênclise. Portanto, a alternativa errada, letra D, que era o que a gente estava procurando. Então, gasto total, continue estudando e aguarde que tem mais dica por aí. Beijo grande, boa sorte.